Olá, queridos, Marcílio do Clube 5 aqui, tudo bem? Hoje o vídeo está muito especial, né? Na realidade parece até pegadinha, né? Como vender menos e ganhar no mínimo 10 vezes mais, mas é exatamente sobre isso que eu vou estar falando com você aqui no vídeo. Então fica comigo até o final que você vai aprender essa técnica das grandes empresas que eu já venho colocado em prática em uma das nossas empresas, né? Nós temos aqui a Bay Travel, que é uma das minhas empresas, é uma operadora de viagem. Inclusive, se você estiver precisando viajar, nós temos escritório em vários lugares do mundo e nós trabalhamos com grupos de viagem. Você que quiser tirar férias aí em algum lugar do mundo, fala conosco. O nosso lema é escolha o destino, a Bay Travel é você. Mas não é sobre a Bay Travel, nem sobre viagem que eu quero falar. Na realidade, eu quero falar de como nós podemos vender menos e ganhar 10 vezes mais. Isso não é nada novo, é algo que já vem sendo aplicado, na verdade, vem sendo refinado, vem sendo estudado e tem sido uma das principais armas de muitas grandes empresas e a gente vai falar um pouco sobre isso. Para você poder entender o que eu estou falando, eu vou pedir o nosso editor aí para colocar o nosso primeiro slide, a nossa primeira imagem aí. Primeira imagem, você está vendo aí um produto, né, que é o café. Todo mundo conhece o café. O café ele já é, né, milenar, é consumido em praticamente todo mundo e ele é um produto, ele é uma commodity que custa aí, se eu não me engano, 18 centavos, 20 gramas. Eu acho que esse é o preço médio do café lá no grão, quando o plantador ele colhe o café, esse é o valor que custa 20 gramas de café, praticamente 18 centavos. Mas não fica por aí não. Se você pegar o café e você beneficiá-lo, na verdade você vai pegar o café e vai transformar ele em café solúvel, né? Na verdade é uma espécie de beneficiamento, aí você vai ter R$1,20 e poucos centavos em 20 gramas de café, né? Eu não estou fazendo marca de nenhuma propaganda aqui, mas eu estou colocando aí esse Nescafé solúvel para você poder entender o que é o benefício, o que é você pegar um produto e fazer um benefício e repassar ele para o consumidor. Depois você também tem um outro nível de venda desse produto, que não é a venda do pó, não é a venda do produto beneficiado, mas é a venda do serviço. É aquele cafezinho que você vai lá na padaria e você, né, senta lá e pede ele numa xícara e ele deve custar aí em torno de uns R$4, né, um cafezinho. Esse já é um terceiro nível de venda, esse já é a venda do serviço. Agora veja bem, nós tínhamos a venda do produto, que era o pó de café, nós tivemos a venda do produto beneficiado, que era o café solúvel, o café em pó, o café embalado, enfim, aquele que chega na prateleira do supermercado. E a gente tem a venda do serviço, quando a pessoa pega aquele café e faz algo com ele, te dá ele pronto para você beber. Então nós tivemos ali, até por volta dos anos 80, esses três tipos de venda. Eram as vendas que a empresa ela sempre teve, né? Venda do produto, do beneficiamento e do serviço. Ali por volta do começo dos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80, começou a surgir nos Estados Unidos um novo nível de venda. E é mais ou menos sobre esse novo nível de venda que eu quero conversar com você, que é a venda da experiência. E aí você agora deve estar vendo então um copo de café do Starbucks, né? Que custa nada mais, nada menos aí do que uns R$15. Se você for tomar ele nos Estados Unidos, igual a minha filha gosta muito de tomar lá, né? Você vai pagar aí uns $6, $5 e hoje o dólar R$5, uns R$30, um pouquinho mais que o dobro aqui do Brasil. Mas por que eu estou falando da Starbucks? Veja bem, é o mesmo café, né? É o mesmo café. É o mesmo café em pó, é o mesmo café beneficiado, é o mesmo café do serviço. Mas por que as pessoas então pagam mais caro por esse café? Bom, elas pagam mais caro por causa da experiência. Veja bem, Starbucks não é vender café. A Starbucks não vende café.
A Starbucks não vende café porque café não vale R$ 15 um copo de café, mas ela vende a experiência. E aí você está vendo as imagens do Starbucks, né? O pessoal lá fazendo do Starbucks quase como um escritório. É muito comum a gente chegar, o pessoal lá está com seus MacBooks na mesa, tomando café, trabalhando, né? Você vê os jovens ali tomando café juntos, conversando, e uma coisa que você vê que talvez você nunca vê em lugar nenhum, que é um jovem tirando uma selfie com um café do Starbucks. É quase uma obrigação, né? Eu já tirei várias. Você toma um café do Starbucks, você faz um history com o copo do café, você tira uma selfie com o copo do café do Starbucks. E isso é muito legal, por quê? Porque isso é a venda de uma experiência. É o Starbucks Experience. Na realidade, o dono do Starbucks, ele fez isso. Ele quis transformar o café em uma experiência, onde as pessoas poderiam ter uma experiência de tomar um Starbucks. Não é café mais, deixou de ser café, deixou de ser o cafezinho na xícara, deixou de ser o café em pó. Agora você não tem mais um café, você vai tomar um Starbucks. Por quê? Porque essa é a venda da experiência. O Starbucks, todo mundo sabe, se tornou uma das maiores empresas do mundo. E ele vem no embalo que não é só o Starbucks que vende experiências. Hoje nós temos no mundo várias empresas que vendem experiência, né? Nós temos, por exemplo, a Harley Davidson, né? A Harley não vende moto, ela vende Harley, né? Os compradores de uma Harley que pagam de 40 a 100 mil reais numa Harley, né? Eles se orgulham de dizer, eu tenho uma Harley. Então você vê empresas que vendem moto. A Honda Motors, por exemplo, vende moto. A Yamaha vende moto. A Harley vende Harley. Então eles não vendem a moto, eles vendem a experiência de você possuir uma Harley, de você ter aquela liberdade do vento no seu cabelo. É tanto que você vê as propagandas, você vê o market share da Harley, é todo envolto ali dessa liberdade, da experiência que uma Harley vai te proporcionar. E as pessoas compram essa experiência quando eles estão comprando uma Harley. É muito comum você ver os fãs de Harley, eles não querem outra moto, embora as motos da Harley sejam caríssimas, e as peças e a manutenção tudo caro, mas eles pagam para ter uma Harley. Aí você tem também a Ferrari, né? A Ferrari não vende carro. Quem vende carro é a Fiat, a Chevrolet, a Ferrari vende Ferrari, né? É tão engraçado porque até o vermelho da Ferrari, da Ferrari clássica, se tornou o vermelho Ferrari. Interessante isso, né? Você chega numa loja, qual vermelho que você quer pintar a sua casa? Eu quero pintar de vermelho Ferrari. O vendedor de tintas, ele já sabe o conceito, ele já sabe qual que é o vermelho que você quer pintar a sua casa. E aí nós temos várias outras empresas, nós temos a Rolex, que é uma empresa top. A Rolex não vende relógio, né? A Casio vende relógio, a Rolex não, a Rolex vende Rolex, né? Se você estiver falando aí de relógio, você tem várias marcas de relógio conceito, né? E uma delas, talvez uma bem famosa, é a Patek Philippe. Eu não sei se você sabe disso, mais caro do que o Rolex é o Patek Philippe. Inclusive agora eu estava lendo uma reportagem, a Patek Philippe lançou um novo modelo que custa bagatela de 6,4 milhões de reais. Olha que interessante, 6,4 milhões. Mas olha só, não é só quem tem dinheiro que pode comprar esse Patek Philippe novo que eles lançaram, não. Peraí, não é assim. Tem fila de espera de no mínimo 1 ano para tentar adquirir o relógio. E você só consegue adquirir o relógio se você passar por uma entrevista. Vai vendo. Você tem que passar por uma entrevista para eles poderem identificar o seu perfil. Se você realmente é um cara que ama relógios, se você é uma pessoa que vai cuidar bem do relógio, né? Quem que não vai cuidar bem do relógio de 6 milhões? Mas aí você tem que provar para a Patek Philippe, e a entrevista é com o presidente da Patek Philippe. Você tem que provar para ele que você é digno de ter um Patek Philippe no seu braço, né?
Então isso é um conceito, isso é uma venda do conceito. E o mais interessante é porque a Patek Philippe fabrica muito pouquinho relógio. Ela não fabrica muitos, porque os relógios dela são feitos à mão. Ela fabrica muito pouquinho. Não tem alguns relógios que demoram até 2 anos para ficar pronto. E eles têm uma fila de espera imensa. E são relógios aí caríssimos. Não vale nem a pena a gente dizer aqui o valor, né? Agora, você tem várias outras empresas que também trabalham na mesma linha. Você tem Gucci, você tem Lamborghini, você tem a Porsche, você tem a Dior, você tem a Prada, que são lojas que têm produtos, né, exclusivos, muito caros, e produtos exclusivíssimos, onde eles realmente têm um grupo seleto de clientes prontos e na fila de espera para comprar aqueles produtos. Olha que coisa interessante. Agora, de todos esses grandes players, dessas grandes empresas, conceito, tem uma nova que surgiu há pouco tempo, que é interessante porque ela é uma empresa que vende conceito e ela se tornou também a primeira empresa a valer $1 trilhão na Bolsa de Valores, né? É a Apple. A Apple é uma empresa conceito, né? É tanto que você diz assim, eu não tenho um celular, né? Eu tenho um Apple 11. Esse daqui particularmente está com foto da minha filha, linda, né? Que ela colocou na capa. Esse daqui eu entrei numa fila lá nos Estados Unidos para comprar. Eu estava lá no nosso escritório em Orlando, lá trabalhando, e aí foi quando lançaram, né? Já estava com um mês que lançaram, e eu fui no shopping comprar. E aí quando eu cheguei lá no shopping, para minha surpresa, tinha uma fila enorme, não tinha telefone no dia que eu fui. E aí eu tive que voltar no outro dia, e esse telefone aqui foi uma desistência. Alguém reservou ele e não foi pegar, né? É um Apple 11 top de linha, né? 512 de memória. E eu comprei, tive o privilégio de comprar esse Apple aqui porque a pessoa que foi buscar, que reservou, perdão, não foi buscar. Eu também tenho um iPad e a Apple ela é uma empresa tão conceito que ela não tem, né, notebook, ela tem um MacBook. O nosso editor deve estar colocando aí na tela a foto do MacBook. Você pergunta para o professor qual é o seu computador, ele diz, eu tenho um Mac. Né? Então, são empresas que têm um conceito e elas vendem uma experiência. Veja bem, é interessante porque você vai ver que a Apple ela não vende tantos aparelhos, principalmente eu fiz questão de fazer uma pesquisa sobre os aparelhos de telefone, os smartphones. A Apple ela só tem 14,61% do mercado. Isso é pouco, se você pensar que a Samsung tem 44,49% e a Motorola 21,7% do mercado. Então, se você somar 21,7% do Motorola com 44,79% do Samsung, você tem mais de 50% do mercado. Você tem 65%, 66% do mercado. Mas os 14% da Apple, 14,61%, eles representam o dobro do faturamento da Samsung e da Motorola juntos. O que Samsung e Motorola juntos vendem, o faturamento desses 14% da Apple representa o dobro deles. Olha só que interessante. E um dado, né, nós estamos aqui no meio da pandemia ainda, a gente está vendo aí muitas empresas reclamando, muita gente falando de crise. O dado interessante é que todas essas empresas que eu citei, todas praticamente, tiveram ganho, elas tiveram lucro em plena pandemia. A Apple, por sinal, foi a única fabricante de telefone. Nem Motorola, nem Xiaomi, nem Samsung conseguiram crescer. Pelo contrário, elas caíram com relação ao ano passado. A Apple foi a única empresa que cresceu agora no meio dessa crise, dessa pandemia. E você se pergunta, mas como? Todas as outras empresas, né, amargaram prejuízos, amargaram crise e a Apple cresceu. E esse é o conceito de vender experiência. Porque quando você vende experiência, primeiro, você não está atrelado ao preço. Você tem clientes fiéis, você tem pessoas que realmente querem o seu produto. Segundo, você não está atrelado a crises, porque a pessoa ela não vai deixar de consumir o teu produto.
ela não vai deixar de ter o teu produto depois. Não, ela quer o seu produto. Na verdade, eu falo como, né, uma pessoa que gosta muito de Apple. Eu nunca cogitei na minha vida ter um Samsung. Eu só penso em Apple. Não é questão de luxo, nem de querer ostentar, não. É pela praticidade, é pela qualidade. E aqui vem o outro lado da moeda que eu quero falar. Quando nós falamos de Patek Philippe, de Ferrari, de Lamborghini, você vai ver que todos esses produtos são produtos exclusivos, né? Feitos com muito capricho, alguns feitos à mão, por isso que eles são tão, digamos assim, tão demorados a fabricação dele. Enquanto a Honda fabrica, sei lá, 1 milhão de motos, a Harley talvez faça 10 mil, né? E a demanda talvez de 10 mil motos da Harley seja o equivale a mais ou menos o faturamento de 1 milhão de motos da Honda. Por quê? Porque a Honda vende moto, então ela tem que vender muito, ela tem que brigar por preço e ela tem que se virar nos 30 para poder continuar ainda na frente no mercado. Agora, ela está na frente de unidades, ou seja, ela está trabalhando muito e produzindo pouco, porque a Harley está produzindo menos produto, mais qualidade e tendo maiores faturamentos. O que é essa escalada de vender pouco, produzir qualidade e ter maior faturamento? Isso chama-se geração de valor. É o que o Starbucks faz, é o que o Apple faz, é o que a Ferrari faz, é o que Lamborghini faz, é o que Rolex faz. Eles geram valor no produto. Por isso que não tem crise. Por isso que as pessoas que compram Apple, elas compram Apple em pandemia ou fora de pandemia, por quê? Porque elas querem Apple. Elas não querem trocar por outro telefone porque elas gostam da qualidade. Então existe qualidade, existe geração de valor no preço. Então ele não acha caro pagar 6 mil reais num iPhone. Ele não acha caro pagar. Um consumidor de Apple não acha caro pagar. Por quê? Porque ele vê o outro lado. Ele vê que o iPhone não trava, não dá bug. Ele vê que o iPhone tem atualizações sempre constantes, é feito com muito capricho. Ele é muito minimalista, o design é bonito, ele é resistente a quedas. Então quem compra iPhone consegue enxergar essa geração de valor que existe no produto, né? Então é mais ou menos sobre isso que eu queria falar com você. E eu queria fazer aqui algumas perguntas. Hoje você está em que fase? Que tipo de fase você está hoje na venda do seu produto, do seu serviço? Você está vendendo produto? Você está vendendo pó de café? Você está vendendo café solúvel, beneficiamento? Você está vendendo café na xícara? Você está vendendo serviço? Ou você está vendendo experiência? Eu vou contar um pouquinho aqui do meu mercado, do mercado de turismo. Eu falei aqui um pouco da B-Travel, eu vou citar aqui um pouco para vocês. Quando eu entrei no mercado de turismo há alguns anos atrás, eu procurei muito me informar sobre quais eram as falhas das agências de viagem. Eu comecei a detectar muita coisa, eu comecei a ver muita coisa. Por exemplo, uma das falhas que eu vi os meus concorrentes, eu chamo concorrente assim com carinho, eu não tenho concorrente, né? É porque o nome não tem outro nome para dar, é parceiros de agência, enfim. Mas eu vi que eles vendiam muitos produtos, vendiam muitas coisas, né? Vende passagem, vende pacote, vende hotel, vende carro, vende isso, vende aquilo, vende não sei o quê. E quando você vende muita coisa, e principalmente num ramo onde tem tantas propriedades, tantas particularidades, você corre o risco de ver o que eu vi muitas vezes lá naquele site no Reclame Aqui, de pessoas reclamando muito. Ah, eu aluguei um carro, eu queria o carro X, o carro Y, ah, eu queria um hotel no centro, vou ver um hotel afastado, ah, não sei o que, eu vou, era no aeroporto tal, eu desembarquei no aeroporto tal. E eu vi muitas dessas reclamações. Então eu passei a entender o seguinte: não existe clínico geral famoso. Não existe. Você nunca ouviu falar, doutor fulano é super famoso. O que é que ele é? Ele é clínico geral. Não existe. Você só tem especialistas famosos. Então os grandes players hoje são especialistas. São pessoas que são especialistas ali naquele mercado. Então eu pensei, bom, eu vou ser especialista em quê? E nós passamos então a ser especialista em grupos. Por exemplo, eu faço viagem para qualquer lugar do mundo. Se você quiser viajar para a China, para as feiras lá de Hong Kong,
para Gansu, seja lá onde for, eu levo você para a China. Se você quiser ir para a Austrália, para uma conferência lá do Hillsong na Austrália, eu levo você para lá. Se você quiser ir para Israel, bom, eu tenho um escritório lá em Jerusalém, eu levo você para Jerusalém lá. Agora, o que é que acontece? Eu só trabalho com grupos. Então, parece assim uma coisa que dói às vezes, pessoas que chegam e vão nos nossos grupos e elas dizem assim: puxa, Marcelo, tivemos uma experiência tão fantástica com você aqui na caravana, com o pessoal, eu queria que a minha família viajasse na sua empresa. E eu pergunto logo, quantas pessoas tem na sua família? Ah, nós somos 5, nós somos 4. Eu digo, olha, infelizmente eu não atendo pequenos grupos. Eu só atendo pessoas com grupos grandes, eu só atendo pessoas de grupos de no mínimo 10 pagantes para cima. Por que isso acontece? Bom, aqui vem um segundo ponto. Eu vi que muitos dos meus parceiros, eles decepcionavam demais os clientes na questão da qualidade do pacote, na questão da excelência. E eu notei que muitos deles estavam mais preocupados em vender preço. E quando você trabalha com viagem, que é uma coisa muito sensível para a pessoa que está viajando, ela tem que chegar lá, ela tem que encontrar um hotel limpo, organizado, um hotel onde ela tem a segurança de deixar um objeto de valor ali. Então, ela quer um bom transporte, ela quer guia, ela quer toda a infraestrutura de excelência. Eu penso o seguinte, bom, não dá para mim fazer isso com poucas pessoas, então eu preciso de um grupo grande para poder tentar dividir essa despesa. Porque uma coisa é eu querer colocar 5 pessoas de uma família num hotel, é um preço. Outra é eu colocar um grupo de 40, 50, 80 pessoas, como eu já viajei até com 200 pessoas. Imagina, você com 200 pessoas, meu irmão, você consegue preço muito bom. Porque daí você pega aqueles hotéis bem top mesmo, aqueles hotéis assim, 5 estrelas bem legais, com preço de 4 estrelas. Por quê? Porque você tem volume, você tem bala na agulha. Então eu chegava para um hotel e dizia, olha, eu quero, por exemplo, um hotel Marriott, aí eu quero um Mercury, eu quero um hotel da rede Hilton. Então eu chegava nesses hotéis. Por quê? Porque eu tinha poder de negociação. Eu tinha 60 pessoas, 80 pessoas para colocar lá. Então veja bem, eu procurei fazer para os nossos clientes uma experiência, dar a eles uma experiência, né? Tentar dar manuais de instrução, serviço, assistência, bom atendimento. E eu não extrapolei o preço demais. Eu até perdi alguns, eu faço questão de dizer isso. Eu não trabalho com orçamento. Muitos concorrentes, muitos parceiros trabalham com orçamento. Eu não trabalho com orçamento. Eu vou explicar por quê. Às vezes chegavam uns orçamentos aqui para mim, e aí nós temos uma outra questão da experiência, onde o orçamento ele tinha, por exemplo, não inclui gorjeta, não inclui taxa de fronteira, não inclui taxa de aeroporto, não inclui isso, não inclui aquilo, e eu disse, olha, isso aí não vai gerar uma boa experiência, porque as pessoas não leem contrato. A gente tem que entender isso, o brasileiro não lê contrato. Então eu ouvi muitas reclamações de pessoas que diziam assim, olha, eu fui para Israel, eu fui para o Egito, e na hora de atravessar a fronteira eu tive que desembolsar $25, eu não sabia. Quer dizer, ele não sabia porque não leu o contrato, mas a empresa, ela falhou em dar uma experiência para o cliente. Ela falhou em acrescentar aquele valor e deixar o cliente à vontade de levar o dinheiro só para ele ter os gastos pessoais. Aliás, ela falhou até mesmo se ela não quisesse incluir esse valor para parecer mais barato, que é o que muitas agências fazem. Ela falhou pelo menos em avisar claramente o que é que o pacote inclui e o que é que não inclui. E essa coisa de, mas tá lá, o cara tem que ler. Não, gente, nem sempre a pessoa lê. A pessoa muitas vezes, ela confia no prestador de serviço. Ela entende que ela está colocando a vida dela, que é o bem mais precioso que ela tem, na mão de um agente de viagem, que está levando ela para Israel, está levando ela para o Egito, está levando ela para a Jordânia, está levando ela para a Grécia. Então, se ele está confiando a vida dele, ele muitas vezes deixa esses detalhes passar batido.
Então você vê que tem muitas pessoas que vão viajar uma primeira vez, ele nunca viajou. Eu já peguei clientes, outro dia, eu lembro com carinho disso, teve várias vezes, mas outro dia eu lembro com carinho de uma mulher que ela mandou os pais, e o pai e a mãe dela nunca nem tinham viajado de avião. Eu já peguei vários que nunca viajaram de avião, mas o pai e a mãe dela nunca tinham viajado de avião e ela estava muito preocupada, porque eles não falavam inglês, porque eles nunca viajaram de avião, e aí depois ela ficou ligando e tal, e eu lembro que eu ficava tirando foto deles almoçando, foto deles passeando, foto deles lá no barco na Galileia e mandando para ela. Cada vez que eu mandava, ela mandava uns coraçõezinhos, eu amo eles, que legal, muito obrigado pela experiência que você está dando para eles, que legal, olha, eu vou com meu marido e minhas filhas e tal e tal. Então, quer dizer, ali eu já ganhei o coração da família. Por quê? Porque eu proporcionei uma experiência. E é engraçado porque muitas pessoas que viajam conosco, elas dizem assim, olha, o meu cunhado viajou com você, a minha cunhada viajou com você, meus pais, meus irmãos, alguém viajou com você, então eu queria viajar com você. Eu não quero nem saber para onde. A pessoa diz, qual o próximo pacote que você tem? Aí eu falo, olha, a gente tem uma caravana saindo tal dia, a gente tem um grupo saindo tal dia. A pessoa diz, eu queria muito viajar com vocês, porque o meu cunhado, a minha mãe, os meus irmãos tiveram uma boa experiência. Então, meu querido, se você tiver que escolher vender algo para as pessoas, escolha vender uma experiência, né? É lógico, se hoje você estiver vendendo um produto, um beneficiamento, um serviço, não vai querer da noite para o dia vender uma experiência, né? Nunca queime as pontes, né? A gente sempre fala da transição segura. Vai transicionando, vai criando alguns produtos, vai criando alguns departamentos dentro da sua empresa, vai criando algumas coisas diferenciadas e agrega valor, né? Talvez você faça brigadeiro. Eu faço brigadeiro daquele brigadeiro granuladinho, vendo por R$2. E a gente tem que fazer 1000 brigadeiros por mês para a gente ter uma renda. Legal. Começa agora a fazer uns brigadeiros mais invocados, né? Com Nutella, com creme de avelã, com não sei o que, com leite em pó, com leite ninho, e aí vai vender a R$5. E se o seu cliente perguntar, por que esse é 2 e por que esse é 5? Aí ele diz, não, porque esse daqui é só um brigadeiro, mas esse daqui é uma experiência que você vai ter muito deliciosa, experiência gastronômica. Então, coloca valor naquilo que você faz, agrega valor, explica para o teu cliente por que você está cobrando. Muitas vezes as pessoas chegavam para a gente e diziam assim, olha, Marcílio, eu estou aqui com um orçamento de uma agência, e olha aqui, eu olhava e eu mandava um orçamento mais caro. Aí a pessoa diz, meu Deus, o teu orçamento veio mais caro, eu acho que você errou em alguma coisa. Eu digo, não, tá certo, é isso aí mesmo. Porque o seu orçamento aí que você me apresentou, não tem isso, não tem isso. Os hotéis são 3 estrelas, categoria ruim, não tem gorjeta do guia, não tem gorjeta do motorista, não tem a gorjeta dos maleteiros, não tem isso, não tem isso. Eu explicava para a pessoa e a pessoa acabava fechando comigo, embora hipoteticamente mais caro, mas estava um valor agregado ali e por isso que ela fechava conosco. E eu falava, olha, não se preocupe, você vai ter uma excelente experiência. E eu sempre falo isso. O meu gol, o meu alvo não é vender viagem. Eu não vendo viagem. Qualquer empresa aí vende viagem, você vai em qualquer lugar aí do Brasil, tem as agências que vendem viagem, com todo carinho e respeito, eu não tenho nada contra, cada um faz o que quer, eles vendem viagem, eu vendo uma experiência. E eu quero fazer cada vez mais isso. Nas nossas empresas, não vender produto, não vender beneficiamento e também não vender serviço, mas vender uma experiência. E aí nós vamos realmente alcançar o alvo, que é o alvo da excelência e principalmente, né, vocês sabem, eu sou evangélico, eu sempre gosto de falar isso, que a Bíblia diz assim, tudo que façais como para o Senhor. Então nós devemos fazer as coisas como se estivesse fazendo para Deus. E aí a Ele a honra, a glória, o louvor, e aí você não dá qualquer coisa para Deus, você dá o melhor. E é isso que eu quero dar para as pessoas que querem fazer algo conosco. Uma experiência do melhor como que para Deus. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha agregado valor à sua vida. Pensa nisso, reflete se hoje você está vendendo serviço, beneficiamento, produto, mas eu te digo,
batalhe, peleje para vender uma experiência, para fazer o melhor na vida das pessoas, impactar, abençoar e agregar na vida das pessoas. Esse é o nosso Clube 5, um canal de notícias, variedades, informação, tudo que você imaginar a gente vai ter aqui no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, faz um favor para mim de coração. Deixa um likezinho aqui, deixa um joinha, se inscreve no canal. Eu vou estar colocando vários vídeos assim bem legais para você não ficar de fora das notificações, e compartilha esse vídeo com alguém. E deixa um comentário aqui se esse vídeo foi importante para você, se ele agregou alguma coisa para você, que eu espero que essa iniciativa minha seja só para abençoar a sua vida, tá bom? Deus abençoe!